Pois é, pessoal. Quem coleciona miniaturas de aviões acaba conhecendo os materiais que elas são feitas. E algumas pessoas sempre me perguntam, Sandro, esses aviões que você tem são feitos de quê? E aí essa proposta do vídeo que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que é explicar quais são os materiais mais comuns utilizados aí na produção de maquetes ou miniaturas de aviões colecionáveis. E eu vou mostrar para vocês alguns aviões aqui também nesse vídeo da minha coleção, explicando o material de cada um deles e as características. Então acho que você vai gostar desse vídeo, então já deixa aquele seu like super legal. Se não é inscrito aqui no Hangar Calef, se inscreva. Lembre de deixar um comentário de vídeo que vocês querem assistir aqui no canal, compartilhar com a família e marcar a sinetinha de notificação para quando vídeos novos estiverem prontos. Então vamos parar de enrolação, soltar a vinheta e bora pro vídeo. Solta a vinheta! Então bora lá, pessoal. Então quem coleciona esses aviões, como eu havia falado, acaba desenvolvendo conhecimento sobre o que eles são produzidos, porque o colecionador ele é um curioso sobre um determinado tipo de produção, ou relacionado a algum tipo de material, então ele acaba colecionando. E o colecionador de miniaturas, ele vai, sim, com certeza, do nada aprender a conhecer os materiais que são produzidos as suas miniaturas. Isso é importante porque até mesmo para a gente saber como conservar, manter essas miniaturas na nossa coleção para aumentar a durabilidade deles. Então, existem materiais que são mais frágeis, existem materiais que são mais robustos, existem materiais que desgastam com mais facilidade e outros não. Então eu vou trazer para vocês o primeiro, tá? Que é o que a gente vê em maior escala de produção, é o die-cast. Né? O que é o die-cast? Die-cast, gente, é um material, tá, fundido em alta temperatura, tá, bem quente mesmo, que é colocado, ele é injetado, tanto é que é chamado de ferro fundido injetado. Ele é injetado em molduras e essa moldura ela vai ser comprimida, tá, vai ficar bem comprimida, apertada ali por um tempo sob alta pressão, até ele conseguir adquirir a forma, e vai depender muito da forma também, tá? A forma, quanto mais detalhe ela tiver, mais informações a miniatura vai trazer quando ela estiver pronta. Então é um ferro derretido em alta temperatura injetado num molde, tá? É o mais comum de todos e é o que é mais vendido, tá? A vantagem dele é que a durabilidade é muito grande, tá? E a desvantagem é o preço que ele tem, tá? Então, mas eu vou mostrar aqui agora para vocês algumas características nesses dois aviões aqui, da Atlas Air e desse Boeing 747 da Varig, que são de die-cast. Eu vou trazer aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Vem cá comigo. Aqui a gente tem dois materiais de die-cast, tá, gente? Um maior está na escala 1/200 e um menor que está na escala 1/400. Vocês conseguem observar, no die-cast a gente consegue ter, ó, riqueza de detalhes, tá? São muitos detalhes, são os pontinhos da aeronave, né? A gente consegue ver os detalhes das asas, né? Da cauda, né? Até a luzinha a gente consegue observar, então ele é bem rico em detalhes, tá? Então ele acaba pelo fato, a gente vê aqui os motores, vários detalhes dos motores, coisas que a gente não consegue ver num outro tipo de material, tá? E nesse menor aqui também, que é um 747, aqui está na escala 1/200, aqui na escala 1/400, a gente consegue observar também, ó, pequenos detalhes que tem na aeronave, tá? Então são bem pesadinhos, tá? É um material bem pesado pelo fato de ser ferro fundido e são os mais caros. Uma miniatura dessa aqui, desse tamanho, em die-cast, ela custou na época que eu ganhei, né, R$ 1.600, né? Uma miniatura dessa com esse Boeing 747 da Atlas Air, ele custa em torno de R$ 600, R$ 700, tá? Então ele acaba sendo uma miniatura um tanto quanto cara. Outro material também que a gente vê muito é o snap fit, né? O snap fit é uma forma de derretimento de plástico, tá?
que também é injetado. O Snap Fit é um plástico injetado dentro de um molde, bem parecido com o die-cast. Só que o plástico ele é um material bem mais barato, bem mais barato. Como a gente viu o preço de uma miniatura, né, de die-cast, o material do Snap Fit ele é muito mais barato. Então o ferro ele vai ser derretido, o ferro não, o metal vai ser derretido, vai ser injetado num molde, numa forma, vai ser mantido sob pressão, vai esfriar e ali vai ser removido daquele molde e geralmente, tá, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse avião esse 777-200 da British Airways, ele é desmontável, tá? Então são feitas várias partes diferentes do die-cast, que é feito todo de uma vez. O Snap Fit ele é feito por partes e depois, quando ele está todo pintadinho, todo bonitinho, ele é encaixotado e o colecionador vai lá ter o prazer de montar a sua miniatura de aeronave no final. Então ele é bem mais barato, só que a resistência e a durabilidade dele, se não tiver cuidado, é um pouco menor, tá? Corre o risco da pintura queimar, corre o risco dela ficar amarelada, corre o risco de ressecar, então por isso é importante a limpeza desses materiais com frequência para você ter aí o seu material de coleção. Então bora aqui comigo ver esse 777 da British Airways de Snap Fit. Bom, esse aqui é um avião de Snap Fit, ó. Material plástico, tá? E a característica dele, ó, é que ele vem desmontado e a gente pode montar. Ele é montado parte a parte, tá? Tudo aqui ele já vem desmontado e o colecionador que vai montar, ele traz pouco menos riqueza de detalhes, tá? Então os detalhes não são tão afinados igual a gente vê no die-cast, mas é uma miniatura que tem uma durabilidade bacana. Geralmente não vem com trens de pouso, ele vem só com suporte para manter ele suspendido. Material plástico bem mais leve do que é feito de die-cast. Então aqui tem um 777-200 da British Airways, que é um dos modelos que eu tenho em Snap Fit, que é o plástico. Bom, die-cast e o Snap Fit, a gente percebeu que eles são totalmente industriais, tá? Mas nós temos outros materiais também, como a lã de vidro, né, com resina de madeira, que são mais artesanais. Enquanto o die-cast, o Snap Fit, eles conseguem fazer escalas bem reduzidas, escalas 1 para 600, 1 para 500, 1 para 400, até 1 para 200, que é o máximo que se consegue fazer. Os artesanais, como lã de fibra de vidro com resina ou madeira, pela questão do detalhamento e de riqueza de detalhes, eles já são aeronaves, são miniaturas de aeronaves maiores, tá? As escalas geralmente vão ser 1 para 100, que é a maior, né? E até 1 para 200 dentro dessas escalas. Por quê? Se for muito pequenininho, como é artesanal, o artesão ele vai ter dificuldade em construir peças minúsculas, né, e talhar peças minúsculas ou moldar peças minúsculas para conseguir produzir a aeronave no final. Então, a lã de vidro com resina, ela também vai utilizar um molde, tá, gente? Então, vai fazer o derretimento da resina, misturar com fibra de vidro, né, para até mesmo deixar a aeronave mais leve, né, a miniatura mais leve. Então, vai colocar dentro de um molde, vai prensar, né? Vai prensar ela bem, vai deixar ali por alguns dias até terminar o processo de secagem, né? De usinagem da miniatura, para conseguir a partir dali tirar e fazer todos os detalhes de pintura, lixamento, né? Que precisam ser feitas. Vou mostrar aqui para vocês um avião também feito em lã de fibra de vidro com resina, que é esse 707 aqui da Varig, né, que vamos dar uma olhada aqui nele agora, eu vou mostrar alguns detalhes. Aqui a gente já tem um bicho que é um monstro, tá, gente? Ele é grande mesmo. É um avião naturalmente grande, que é um 707, tá? Ele é feito, como eu havia falado, de lã de fibra de vidro com resina, tá? Ele é bem mais leve do que o die-cast, mas é mais pesado que o Snap Fit, tá? Ele consegue até trazer
algumas riquezas de detalhes, tá? Mas geralmente eles não vêm com nenhum detalhe da base do avião, não vêm com trem de pouso, os motores têm alguns detalhes a menos, mas é um material de uma durabilidade muito grande, tá? Eles geralmente são pintados aí com tintas automotivas, tá? Tem algumas informações que são basicamente desenhadas, tá? Na hora da pintura. É um modelo que eu gosto bastante e ele tem tamanhos grandes. Geralmente, os de lã de fibra de vidro vem numa escala sempre 1:100, porque se acaba até conseguindo nesse tamanho maior, conseguir colocar alguns detalhes a mais que num tamanho que fosse menor, 200 ou 300 e 400 seriam praticamente impossíveis de ter. Bom, outro material também é o de resina, tá? O de resina ele acaba se tornando mais pesado, mas é o mesmo processo que é feito com lã de fibra de vidro com a resina, só que é resina pura. Então o avião ele acaba ficando mais pesado. Isso vai influenciar até no frete, tá, gente? Porque frete é feito no peso. Então, mas ele tem aí uma resistência também muito boa, como eu vou mostrar aqui para vocês nesse Super Constellation da TWA, né, que é feito de resina. Então, bora aqui ver esse cone da TWA aqui, que é de resina. Esse aqui, pessoal, é de resina, tá? Como ele é resina pura, ele é mais pesado do que o de resina com lã de fibra de vidro, tá? Então, ele também, da mesma forma que o de resina, ele também traz alguns detalhes, são geralmente na escala 1:100, geralmente vem com pedestal também geralmente artesanal. A parte inferior dele também não tem muita informação, mas em termos de pintura, a resina ela é muito boa de pintar e de moldar, né? Então o decal e a pintura são muito bons, eu gosto bastante. E quando se fala de aviões mais raros, mais difíceis de encontrar, que a gente não acha em Snapfit ou Diecast, é uma boa opção, tá? Da gente encontrar um bom fornecedor que venda eles. Então ele tem aqui, ó, a gente vê as hélicezinhas se movem, tá? Então elas se movem, então, ó, tá vendo? Então ele é bem artesanal mesmo, é uma maquete bem bonita em material de resina. E o último material que eu tenho de miniaturas aqui na coleção do Hangar Calef é o de madeira, tá? De madeira ele é o mais artesanal de todos, tá? Porque ele é feito no corte mesmo, bem manual, ele é bem mais demorado e ele já não tem, diferente do Diecast Snapfit, ele não tem a mesma riqueza de detalhes, tá? O de lã de fibra de vidro e o de resina, eles ainda conseguem trazer alguns detalhes, mas aqueles detalhes um pouco maiores. Os menores não. Já o de madeira, pelo fato de ser artesanato, né, de ser uma peça artesanal, ele não vai trazer essa riqueza toda de detalhes. Esse aqui é o de madeirão, gente. O de madeira a gente vê que ele já é um pouco mais rústico, né? Ele tem menos informação do que os outros, ele é um avião pesado, né? A riqueza de detalhes não é tão grande, mas quando eu comprei esse avião eu estava muito doido atrás de um 727 da Transbrasil na cor de pintura arco-íris, então a madeira, pelo fato dela ser esculpida à mão, acaba tendo falta de alguns detalhes, igual a gente viu nos outros, os desenhos de asa, né, as estruturas de superfície de asa, a questão dos motores também acaba não sendo de tanta refinada quanto os outros materiais, principalmente o de Snapfit e, sobretudo, o de Diecast. Eu gosto muito do material de lã de fibra de vidro, de resina, né, e de madeira, porque a gente consegue encomendar com o fabricante, com o produtor, a maquete que a gente quer, o modelo de avião que a gente quer, na pintura de empresa aérea que a gente quer, diferente dos Snapfit e dos Diecast, que são produzidos em larga escala, tá, gente? Então vai depender aí da importação, vai depender do que se tem na loja para a gente comprar. Mas, em contrapartida, o que acontece? A gente vê que esses aviões de Diecast, eles são materiais bem mais caros do que os artesanais, né? Lã de fibra de vidro, resina e madeira. Tá? Apesar de a gente olhar muito, nossa, um avião pequenininho desse custar isso tudo e um avião maior custar mais barato, isso vai muito da riqueza de detalhe e da qualidade do produtor
que está construindo aquela maquete aí que você vai ter na sua coleção, tá? Então, o segredo, acima de tudo, disso é ter cuidado com as suas miniaturas, fazer a limpeza adequada, deixar ela longe de exposição solar, sempre com luz indireta, para não queimar a pintura, para não manchar e manter aí as suas aeronaves em miniatura em total segurança e bonitas por muito tempo. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo, falando sobre materiais de miniatura. Se você curtiu, se você curtiu, já deixa seu like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Lembre de marcar a sinetinha de notificação para ficar sabendo de quando tiver vídeo novo aqui no Hangar Calef. Então, ó, beijo no coração, abraço de urso e fui!